Hoje o Paulinho é banco, o Arias não pode... É verdade, cara, tinha esquecido do Arias. Concordo. O Arias tem que estar no time, então é Arias, Flaco e Vitor Roque, o Paulinho no banco? Pode ser, mandou o Rafael Pacheco. Palmeiras não funciona com 3 zagueiros. Já passei muita raiva vendo essa formação, mandou o Marcos Vinícius. Ah, mas o Palmeiras, talvez você não saiba, a gente às vezes não percebe por conta por não a escalação de 3 zagueiros, mas muitas vezes o Palmeiras joga nessa formação. Ou é o Marcos Rocha, o terceiro zagueiro, ou é o Piquerez, atualmente o terceiro zagueiro. Então muitas vezes joga assim, tá? O Carlos Eduardo mandou aqui, notícias do Flamengo, tá? Ó, tem uma matéria no espn.com.br que fala sobre isso, ó. E o Barbosa, o zagueiro pode estrear no Palmeiras neste sábado e ajudar o Abel a realizar, olha só, sonho no futuro. Anunciada há quase 2 meses, a matéria está no espn.com.br, é do Daniel Bocato. Anunciado há quase 2 meses como novo reforço do Palmeiras, o Barbosa pode estrear, tá? Por conta daquele amistoso que fez, tá? Nas últimas semanas ele tem realizado um trabalho, tá, beleza, Núcleo de Saúde e Performance, muito bem. Deixa eu ver aqui qual que é o... aqui, possível mudança de esquema. Olha aqui, ó, que a gente estava falando. A reportagem soube que a contratação do Alexander Barbosa pode ajudar o Abel Ferreira a realizar um dos sonhos, entre aspas, que ele tem, que é montar um time com 3 zagueiros, que é o esquema favorito do treinador. Olha aí. Até então, a comissão contava apenas com Bruno Fux, que sofreu lesões recorrentes, e com Benedetti, além do Gomes e do Murilo. Nas últimas partidas, antes da pausa, o Emiliano Martinez chegou a exercer uma função de terceiro zagueiro nos momentos em que o time tinha a posse de bola. Então é isso, tá? É uma possibilidade. Talvez sonho seja uma palavra aí forte, mas talvez seja de fato uma possibilidade ou uma ideia do Palmeiras jogar com 3 zagueiros, agora então com o Murilo, com o Barbosa e com o Gustavo Gomes. O Giai faz muito terceiro zagueiro também, é verdade, mandou o Rodrigo. É isso aí, então agora sim, de fato pode escalar 3 zagueiros, né? O excesso de estrangeiros no futebol brasileiro é um caminho sem volta, tanto o técnico quanto os jogadores, mandou o Renner. Era o que a gente estava discutindo, né? Nesse sentido de às vezes você contratar jogador estrangeiro que às vezes nem tem assim tanto tamanho, tanta qualidade, às vezes você acaba até tirando o espaço de outros jogadores com qualidade aqui. Vem com a gente, o campeonato tá voltando, falta menos de uma semana. Palmeiras volta a jogar dia 22 contra o Coritiba. A gente vai ter já na primeira live ingresso para você assistir o jogo do Palmeiras contra o Atlético lá no camarote da M7. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, hein? Se inscreva que você vai se dar bem, vai ser legal. Vai dar bom, hein? Mas vamos falar um pouquinho que o Palmeiras... Eu estava até curioso, tá? O Palmeiras jogou hoje, teve um jogo treino. Mas são 2 jogos marcados. 2. Como é que vai fazer essa história? 2 jogos treino marcados. De manhã foi União São João, já acabou esse jogo, né? A gente vai falar sobre esse jogo. E à tarde vai ter o jogo contra a Inter de Limeira. Mas aí eu entendi. De manhã, a gente vai passar para vocês, foi o time reserva. Foi o time reserva que jogou contra a União. Resultado do jogo, 1-1. Jogo ainda de preparação, é o último, né? Hoje o Palmeiras faz 2 jogos, fez de manhã contra a União com o time reserva, então. Vai fazer à tarde, acredito, com o time titular, com certeza o time titular. E aí encerra esses jogos treinos aí, é arrumar o time, preparar o time para o jogo de quarta-feira, que é o que importa. O Palmeiras precisa voltar bem nesse Brasileirão. É aquela história, não é começo, né? É um recomeço de um time que já é líder. Então tem que começar já do jeito que terminou, atropelando, tem que começar ganhando. Então é jogo importante de quarta-feira, a gente vai fazer live, vai ter camisa, vai ter ingresso, vem com a gente, tá? Então vamos falar hoje, jogo da manhã, Palmeiras e União São João, 1-1. Olha o time do Palmeiras, é o time reserva. Teve o Kaique, teve o Kelvin, Fux, Barbosa e Arthur. A zaga, Kelvin, Fux, Barbosa e Arthur. Reserva. No meio, Emiliano Martinez, Evangelista, Eduardo Conceição. Na frente, aí sim. Na frente tem a boa notícia. Paulinho, Vitor Roque, eu estava falando com vocês. O Vitor Roque precisava jogar esse jogo treino. Se o Vitor Roque jogar esse jogo treino, ele tem chance de ser titular. Ou pelo menos jogar 45 minutos, 30 minutos, não sei, contra o Coritiba. E essa é a melhor notícia do treino de hoje de manhã. É a volta do Vitor Roque para o campo. Vitor Roque voltou, jogou 30 minutinhos lá,
Não teve uma participação, mas não importa. O que importa é que ele voltou a jogar, voltou a entrar em campo, tá com os companheiros. Então o Vitor Roque jogou 30 minutinhos e para fechar o Alan. O Alan também jogou. E por que o Alan e o Paulinho jogaram no time reserva? Porque os dois estão suspensos. Tanto o Alan quanto o Paulinho estão suspensos, não podem jogar na quarta-feira. Então o treino da tarde, que deve estar acontecendo, daqui a pouquinho vai acontecer, é que o Abel vai começar a esboçar o que ele pretende para o jogo de quarta-feira, porque ele não conta com o Paulinho e não conta com o Alan, que estão suspensos. E o Barbosa também, que está aqui, está suspenso. Então já é o time da tarde, é o time já que o Abel começa a desenvolver, a pensar para o jogo de quarta-feira. Então foi um jogo que o Palmeiras saiu na frente, Barbosa fez o gol, fez o golzinho dele lá, o primeiro gol ali, um jogo treino, né? Mas o Barbosa fez o primeiro gol. Aliás, informação que eu tenho é que o Barbosa foi muito bem no treino. O Barbosa tem treinado muito bem. Então eu acho que vai ser, tem tudo para se tornar titular aí quando tiver condição de jogar, né, pelo Palmeiras. Ainda não tem, próximo quarta-feira não tem. Então o Barbosa, que vem treinando muito bem, a gente já conhece o Barbosa, né? Zagueiro alto, canhoto, da forma como o Abel queria, em posição física mesmo. Zagueiro argentino é outra história, hein? Zagueiro argentino é problema. E o Barbosa está realmente treinando muito bem e deve ser titular a partir aí do jogo contra o Atlético Mineiro, vai ganhando espaço e vai formar esse quarteto. Já pensou? A defesa do Palmeiras só vai falar castelhano. É o Giai, é o Gomes, é o Barbosa e é o Piquerez. Tudo gringo a nossa defesa. Tudo gringo a nossa defesa, tudo falando castelhano. Mas pode se tornar, sim, uma defesa muito forte, que é o mais importante, né? Muito forte, muito boa. Então o Barbosa, aos poucos, vai ganhando aí confiança no treinador, né, dos companheiros também, e está aparecendo muito bem. Então, destaque do treino foi realmente o Barbosa, que jogou bem, saiu na frente 1-0, depois no segundo tempo, que houve mudanças também, tá? Entrou ali o Belé, entrou outros jogadores, o Benedetti, outros jogadores da base. Foi realmente, não aproveitou ninguém do time principal. Ninguém. Para fazer esse teste, e é bom também, né? Bota os caras lá, foi 45-45, deixa os caras jogar, os caras precisam também de uma melhor condição física, e o jogo já ajuda esse condicionamento físico a melhorar também. Então foi um jogo de 45-45, o Palmeiras saiu na frente no primeiro tempo, no segundo tempo o União empatou, e o jogo terminou assim com algumas alterações ali depois do segundo tempo, mas sempre os jogadores da base. Foi um jogo mesmo do time de baixo. E agora à tarde, contra a Inter de Limeira, aí o Abel vai esboçar com certeza o time titular, o time que deve jogar na quarta-feira, e é isso que importa pra gente. Mas o Vitor Roque, entrando aqui nesse jogo, ó, já mostra que ele tem condição de jogo. Eu já falei sobre isso, que o Abel tem problema para escalar o time na quarta-feira. Ele não tinha o centroavante. Ele não tem ainda o centroavante, né? O time da tarde deve ser esse, ó. Carlos Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira. Aí eu coloquei o M. Martins aqui, ele não tá, né? Pode ser o Felipe Anderson, aí Arias, e aí deve ser o Sousa. Falta um jogador nesse meio de campo, pode ser o Pacheco, não sei quem que ele vai colocar. Mas deve ser o Sousa como centroavante, e pode ser o Maurício, né? Maurício que ainda tá por aí. Maurício por aqui, junto com o Andrés, e o Sousa como centroavante. Pode ser uma das opções que o Abel tem aí para jogar hoje à tarde e também na quarta-feira. Só que para quarta-feira da semana que vem, com certeza o Vitor Roque ainda vai evoluir, né? Tem mais uma semana pela frente. Eu acho que o Vitor Roque tem condição até de ser titular, mas provavelmente o Abel vai preservá-lo, né? Vai deixar ali para aquela substituição uns 10, 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí eu acho que a gente vai ter Vitor Roque de volta. Mas é bom ter essa opção, né? Porque se ele vai com o Sousa e não tem o Vitor Roque, a outra opção seria quem? O Luigi? Não dá, né? Sei lá, quem mais ele poderia colocar ali na frente. Eu acho que seria o Luigi mesmo. Não tem opção ali na frente. Então, Vitor Roque foi a boa notícia do treino, que terminou empatado com o time reserva, mas o Vitor Roque finalmente também voltou a trabalhar com bola e deve ser, no mínimo, opção para quarta-feira, e isso é uma boa notícia para a gente, tá? Depois a gente vai falar também do jogo da tarde, do jogo da Inter de Limeira, e a gente passa tudo para vocês aqui, do time, aí sim, o time principal, o time no esboço, do time que deve começar a partida do jogo de quarta-feira, tá? E só ficou fraco lá por enquanto, né? O Arias já tá de volta, mas a boa notícia é que amanhã tem jogo treino. São 2. Eu achei que era só a União São João, mas na verdade são 2 jogos que o Palmeiras vai realizar amanhã. Jogo treino, né? Pega o União São João pela manhã, às 10 horas da manhã, e à tarde
Pega a Inter de Limeira. Que coisa, hein? 2 jogos marcados por Palmeiras. É a última fase aí de preparação para voltar com tudo. Depois desses jogos, não acredito que vai ter mais nada assim de jogos, treinos, não, tá? Acho que são os últimos. Amanhã é quinta-feira, depois já joga na quarta. Então acho que o Abel vai separar esse tempo aí, esses dias, para dar aquele ajuste tático no time, aquela escalação. Os jogadores estão voltando, né? O Arias está voltando agora, o Gomes está voltando agora. Então, ajustes no time para que possa voltar e reestrear bem no campeonato, e que é líder, 41 pontos, 7 à frente do segundo colocado. Então, a boa notícia que eu estou acompanhando, quero passar para vocês, é com relação a Vitor Roque, né? Vitor Roque tem avançado na recuperação, tem treinado normal, tem treinado com o grupo. Então, é o reforço que faltava, e principalmente com essas suspensões que o STJD arrumou pra gente, né? É importante o Vitor Roque estar bem para esse jogo. Ele só não está suspenso porque ele não estava jogando. Se estivesse jogando, acho que iam arrumar uma suspensão para ele também. Cuidado amanhã, hein, Vitor Roque? Se jogar contra o União São João ou contra a Inter de Limeira, cuidado com o STJD não te suspender também. Mas é um jogador importante, porque com os desfalques que o Palmeiras tem na frente, né? Tem o Pedrinho, tem o Paulinho e tem também o Alan, precisa do Vitor Roque. O Sousa... Deixa o Sousa esperando, tá, Bel? Deixa o Sousa esperando um pouquinho, depois, faltando 15 minutos, você põe o Sousa para armar aquela correria lá. Então, a volta do Vitor Roque é importante nesse momento, para formar o ataque ali do Palmeiras, né? Que eu estava pensando aqui, ia sobrar o Sousa. Falei do time da última vez, é Miguel, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon, Andrés e M. Martins, acho que o Andrés vai mais adiantado. Tem o Arias, tem o Felipe Anderson. Pronto, Vitor Roque entra nesse time. Mas importante é que o Vitor Roque participe do jogo treino de amanhã, né? Amanhã a gente vai estar acompanhando, esperando que o Vitor Roque tenha condições realmente de jogar, e de jogar bem, jogar sem nenhum problema, né? Jogar bem eu não senti nada, tá? Não é jogar bem dentro do jogo, ter uma performance. Não, não é isso, não é performance. É não sentir nenhum problema no tornozelo, tá bem no tornozelo, e poder mostrar para o Abel que tem condições também de jogar na quarta-feira. Eu acredito que sim. E aí o Palmeiras vai com um time forte. E depois vem os outros jogadores, né? Barbosa vai estar liberado, Paulinho vai estar liberado. E é só também, né? Paulinho liberado, o Alan ainda não vai estar, né? Porque o Alan tem 2 jogos para cumprir por causa de um pisão numa jogada de jogo. Pois é, o Alan tomou 2 jogos. Então o Alan não vai também contra o Atlético, mas já pode contar com o Paulinho e pode contar com o Barbosa também. São opções que o Abel vai ganhando e o time vai incorporando. E a gente tá esperando o Danilo, né? Tá esperando a diretoria anunciar o Danilo aí. Que realmente já se falou muita coisa, de repente aparece um time lá de fora com proposta que não chega. Estão falando da Roma agora, com 30 milhões de euros. Não sei de onde vem essa proposta, mas não cai na mesa do Botafogo. A que tem lá é do Palmeiras. A que tem lá é uma proposta do Palmeiras que chega até 25 milhões de euros. É até onde o Palmeiras está disposto a chegar pelo Danilo, pagar para que ele venha jogar de novo com a gente aqui no Nubank Park agora, tá bom? Mais um giro de notícias para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Palmeiras. Daqui a pouco tem jogo entre Palmeiras e Curitiba. Deixa no comentário a sua opinião quando você o jogo de hoje. 2-1. Deixa no comentário a sua opinião. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Vamos para o próximo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.